Sejam muito bem-vindos ao Pod Sem Glúten. Estamos iniciando o nosso quarto episódio. Aqui é um espaço onde a gente conversa, troca experiências, traz informações para que a restrição ao glúten se torne leve no nosso dia a dia. E esse é o nosso intuito, deixar essa jornada cada vez mais leve. Se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio. Temos também a nossa página no Instagram, que é a Pod Sem Glúten, e a minha também é @fer.marola com 2 L's. Lá eu compartilho um pouco do nosso dia a dia. O meu filho tem a doença celíaca e eu compartilho os produtos que eu conheço, os lugares sem glúten que eu vou, as receitinhas que eu testo e um pouquinho da maternidade real. E hoje a nossa convidada é a Jennifer. Ela é mãe da Júlia, de 15 anos, e da Luísa, de 9 anos, que tem a doença celíaca. Jennifer, obrigada por ter aceitado o convite de compartilhar aí a sua vida com a gente. Eu sei que vai ajudar muita gente e a gente aprende com a história do outro, né? Ah, com certeza. Eu que agradeço o convite, achei o máximo a tua ideia, eu já te falei que com certeza ajudar é o que a gente mais precisa nessa hora, né? Porque a gente que convive com isso sabe a dificuldade no dia a dia, né? Ainda mais com criança. E falando um pouco disso, conta como que você descobriu a doença celíaca, na Luísa? Então, a doença da Lúlia eu descobri muito por acaso, porque ela não tinha sintoma nenhum. E eu só descobri porque ela começou a vir reclamar da escola, que as meninas não deixavam ela brincar, porque ela era muito pequenininha, ela era muito bebezinha. Aí eu falei, Luli, eu não sou alta, né? Mas... Aí ela pedia para levar no médico para ver a altura dela. Falei, ok, vamos lá, te levo. A endócrino falou assim, vamos fazer os exames de sangue para ver se está tudo em ordem, parte hormonal e tal. Ela falou, alguma vez você já fez as intolerâncias? Eu falei, não. Ela falou, já que vai furar ela, vamos fazer só para ter. Falei, tá bom. A do glúten veio extremamente alterada. Aí ela falou, opa, suspeita de doença celíaca. Eu falei, o quê? Eu já tinha ouvido falar, mas não fazia ideia do que era exatamente, né? Aí ela falou, só que eu não fecho o diagnóstico. Então vai numa alergista que ela vai fechar o diagnóstico. Ah, ela mandou pra alergista? Foi. A minha mandou direto pra gastro. Não, ela falou, vai numa alergista que ela vai investigar e ver se é realmente. Aí levei ela, aí ela fez um monte de perguntas. Ah, ela toma antibiótico? Já tomou alguma vez? Eu falei, não. Ela fica doente com frequência? Não. Ela fica cansada, fadiga? Não. Ela pratica esporte, atividade? Sim. Aí ela perguntou quantas vezes por semana, eu falei tudo que ela fazia a semana inteira, ela falou, olha, uma criança que não fica doente, que nunca tomou antibiótico, que pratica tudo isso de esportes, tem uma doença autoimune? Eu falei, então, tô aqui para descobrir. Aí ela repetiu o exame que tinha dado alterado, pediu vários outros e todos vieram alterados. Nossa. Aí ela falou, diagnóstico fechado, só que agora você procura um gastropediatra para acompanhar a doença dela. E ela vai no gastro em São Paulo, que meu irmão, quando ficou sabendo do diagnóstico, ele era doido, assim, né? Ele já foi pesquisar o melhor gastro que tinha para acompanhar. Então fomos lá, fizemos a biópsia e naquela escala Marsh, o dela deu 3C. Aí ele falou mais do que fechado o diagnóstico. Só por conta que ela se incomodava com a altura. Senão, se algum dia ela viesse a ter algum sintoma, nem sei se eu saberia dizer que poderia ser de celíaco, né? Porque eu não sabia o que era doença celíaca. E eu até perguntei para o gastro, eu falei, doutor, como que ela é celíaca se ela não tem sintoma algum? O ferro dela sempre era bom? Tudo normal, tudo. Nossa. Cálcio, ferro, tudo normal. Aí ele me mostrou uma lista gigante de sintomas da doença celíaca. Ele falou, o que o pessoal normalmente tem, que a gente chama dos sintomas clássicos, né? Ele falou, é um grupinho pequeno. A hora que eu vi toda a lista lá embaixo, aí ele falou, a baixa estatura pode ser genética? Pode, mas também pode ser da doença. Porque a gente sempre arruma uma desculpa para tudo, né? Ah, ela é baixinha porque eu também sou. Ah, ela é magrinha porque é o biotipo dela. Ela era muito irritada. Ah, é a personalidade dela. E a irritabilidade dela foi embora depois que eu tirei o glúten. Gente. Então, inclusive, ele falou de uma manchinha branca que ela tem no molar. Ele falou, às vezes a manchinha branca no dente pode ser a doença celíaca. Mexe na esmaltação do dente, né? Então, assim, foi muito por acaso. Então, da idade dela, ela tinha quantos anos? 7 anos. Faz quanto tempo que vocês descobriram? Faz quase 3 anos que ela vai fazer 10 agora. Eu fico imaginando, né? Ela poderia conviver quantos anos, como muita gente só descobre na vida adulta, né? Isso. E agora, só de tirar essa irritabilidade, eu acho que já ajuda muito
Ela como um todo, vocês, a convivência e tudo mais. E ela teve que fazer, assim, algum acompanhamento hormonal por conta do crescimento ou ainda não? Não, porque a endócrino falou, olha, tira o glúten, vamos ver como que o corpo dela reage. Se ela começar a crescer, a gente não vai mexer na parte hormonal, porque ela fez aqueles exames para saber se estava produzindo hormônio do crescimento e tal, estava tudo normal. Depois que a gente tirou o glúten, ela deu uma boa espichadinha, sabe? Ela não é gigante, mas ela deu uma boa crescida. É o que eu falo, né? Ela é uma doença sistêmica, ela pode dar de qualquer forma. É. Ela foi o oposto do meu filho. Meu filho era sempre doente, muito antibiótico, sempre começou uma fase de desânimo, mas nem os médicos chegavam na doença celíaca. Então, Aí foi por conta da altura também que eu fui investigar. Vocês da família fizeram a investigação? A sua outra filha, você, não sei se a avós. Então, eu não fiz, mas eu acho que eu preciso fazer, né? Até comentei essa semana com os meus pais que, como é genético, de algum lugar veio, né? Mas a minha filha mais velha, a gente fez nela. Ela tem o gene da doença, mas não está manifestado. Então, ele está quietinho lá por enquanto. Entendi. Mas o que eu achei uma coisa curiosa que o gastro falou, que essa doença ela pode ter o start tanto pela parte alimentar, né? Pela alimentação, ou emocional também. E aí a gente acredita que o da Luísa tenha sido emocional. Olha. Porque ela era tão fofinha, gordinha, assim, sabe? De repente ela deu uma enxugadinha e foi depois de um baque emocional. Então a gente acredita que tenha sido isso. Eu também já li isso. Eu li uns artigos de Portugal que falava isso. É. Como que você explicou pra ela a doença celíaca? Ela tinha 7 anos na época, né? Olha, foi difícil porque até eu fui aprendendo o que era a doença celíaca, né? Porque no começo a gente fala assim, legal, é só tirar o glúten. Então não come pão, não come pizza, não come fácil, macarrão. né? E aí a hora que você vai aprendendo da contaminação e todo o resto, aí você fala, opa, né? Então assim, eu posso dizer que por sorte a Luísa desde pequena ela sempre foi muito consciente. Então a gente senta, conversa com ela. Por mais que não goste, ela entende e ela fica na rotina certinho. Lógico, a gente percebe que ela tem os momentos que ela dá aquela olhadinha, tipo, tá todo mundo comendo e eu não. Eu sempre joguei muito limpo com as duas. Então, assim, tem gente que até fala, ah, você fala como muito adulto com elas. Eu falei, gente, não é falar como adulto, é eu explicar uma coisa que elas precisam entender, Mas eu acho a independentemente da melhor forma. idade, não é? Eu acho a melhor forma de falar como adulto. Eu falo como eu como adulto. Tem que explicar o que é. Então, infelizmente, eu falei para ela, Luli, veio o resultado, a gente agora vai precisar mudar as coisas em casa, não vai mais poder comer assim. O duro é você explicar que quando vai num aniversário, ela não vai poder compartilhar, não vai poder fazer tudo. Porque uma coisa também que foi bastante complicado é que como os exames dela não zeraram logo, né? Inclusive agora, depois de 3 anos, ainda tá chegando já no zero, mas ainda não chegou. Foi que o gastro falou assim, Jennifer, ela vai em festas em buffet? Falei, vai. Mas ela leva as coisinhas dela. Ele falou assim, então, mas ela põe a mão nos brinquedos contaminados. Aí ela mexe nos brinquedos onde todo mundo pôs mão de coxinha, de batata frita, de não sei o quê, e ela põe a mão na boca. Tá feita a contaminação cruzada. Eu falei, ah, que ótimo, eu vou mandar ela que nem um astronauta para o aniversário. Né? Roupão, capacete, luva, eu faço o quê? Ah, você tem que insistir que ela não pode pôr a mão na boca, que ela tem que lavar a mão toda hora. E, gente, a criança tá numa festa brincando e ela é criança. Ela vai ficar pensando, eu não posso pôr a mão na boca, eu não tenho que lavar a mão toda hora, eu não posso pegar no brinquedo. Então eu falei, eu vou pegar um pouco mais leve, isso eu não vou sobrecarregar ela. Mas eu falava, Lu, ele não põe a mão na boca, tem bactéria, sujeira Indo pra e outro tal. caminho, né? Porque você acaba traumatizando a criança, não pode, não pode, não pode, cuidado, cuidado, cuidado. E aí a gente também fica até sem fôlego, né? Não, Porque fica nada um estado pode. de vigilância, hipervigilância, É. que eu acho que prejudica mais. Então essa parte teve que ir por um caminho mais leve, né? Mas falar pra ela o que ela não podia comer, eu não tinha como inventar nada, né? Passou essa... Mostrar a questão da responsabilidade, né? Que tem que ter de acordo com a idade, né? Nossa. E infelizmente explicar as consequências, né? Se ela comer, se alguém pôr a mão na comida dela. Apesar de ser criança, a gente tenta explicar de uma forma mais simples possível das consequências da doença, né? Porque no começo, gente, eu virei numa paranoia que eu falava, meu Deus do céu, não pode, não pode, não pode, não vamos sair de casa, não vamos mais participar de nada, não sei o quê. Ela não quis mais ir em aniversários nos primeiros 6 meses.
Ela não se sentia confortável de... Não, porque o primeiro que ela foi, ela levou a marmitinha dela, tudo bonitinho. Só que daí as crianças ficam curiosas. Ah, por que que você está trazendo? Por que que o seu é diferente? Por quê? E ela não queria ficar explicando nada. Mesmo porque eu acho que ela nem sabia explicar exatamente, né? Ah, só não posso comer? E aí ela falou, não querer quero ser mais. diferente, né? Aí depois ela falou assim, ah mãe, tudo bem, eu vou levar minhas coisas e que se dane. Falei, então tá, então vamos. Qual foi a maior dificuldade nos primeiros dias? Além de realmente entender o que era a doença, porque vem muita informação, né? Aí a gente olha para nossa casa e fala, eu não posso fazer comida aqui dentro hoje. Aí você tem que mudar a panela, você tem que mudar tudo e se adaptar dentro de casa para essa nova rotina. E não é uma coisa que a gente consegue fazer da noite pro dia. Né? Panela, tudo bem, você vai lá, compra outra. Mas trocar air fryer, batedeira, liquidificador e utensílios em geral. Então eu acho que conciliar toda essa mudança com a rotina de trabalho, com a rotina delas mesmo, né? De escola, atividades. Eu não estava preparada para mandar lanche para ela para a escola. Então, eu acho que para mim, no começo, foi realmente essa adaptação com N coisas que foram surgindo, que você fala, nossa, é sério e eu preciso fazer o quanto antes. Mais uma carga, mais uma preocupação É. que mãe nem tem, né? Não, a gente tem uma vida leve, né? Porque a hora que a gente arruma dentro de casa, você fala, ah, tranquilo, até a primeira saída. Aí A você parte fala, social. a parte social abala bastante. Incluir, como que foi a adaptação para os familiares, assim? Estender em avós. Na verdade, assim, pra gente não foi tão difícil, porque a minha família sempre foi muito unida, assim, a gente sempre foi muito junto, sempre, né? Quando veio o diagnóstico dela, o meu irmão nem mora no Brasil e a primeira coisa que ele fez foi buscar uma ajuda mais próxima possível e a melhor que ele pudesse. A minha mãe já falou, o que que a gente tem que fazer em casa? Eu falei, eu não vou pedir para vocês nunca mais usarem glúten. Ela, não, não. Ela trocou todas as coisas da casa dela e na casa dela hoje só se cozinha sem glúten. Que legal, então ela tem a casa dos avós adaptada. A gente segura. trocou fogão, trocou tudo. Aí, como às vezes, né, eles pedem uma pizza e tudo, a gente deixou 2 micro-ondas, 2 air fryers, 2 do que precisa ali, para ela poder comer tranquila, mas almoço, janta, porque por causa dos meus horários a gente almoça e às vezes até janta lá. Tudo é sem glúten. Isso que é uma rede de apoio que você consegue É. te dar um respiro, né? Porque é muita coisa. Mas uma coisa que eu achei um pouco complicada foi que tem a Júlia em casa. Então, assim, eu permito a Júlia e não permito a Luísa. Eu falo pra Júlia, você não pode porque ela não pode mais. E aí você fica naquela encruzilhada, né? Até ir driblando algumas coisas e acertando também os ponteiros. Dica você queria que tivesse alguém te dado no primeiro mês, assim? O gastro dela, ele foi bem minucioso. E ele me indicou uma nutricionista que inclusive trabalha com ele e ela só trata basicamente de doença celíaca em crianças, né? Então, assim, tudo que eu achava que estava tranquilo, ela já foi me falando, olha, assim não pode, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Então, eu acho que tudo que eu precisei de informação, eles já me deram logo no começo. Ai, que maravilha. Mas a importância de você escolher bons profissionais desde o início, né? Sim, Eu porque escuto muita gente que fica perdida. Mas o médico falou isso, mas... Eu falo, gente do céu, a primeira coisa é procurar alguém de ponta, porque é tudo muito novo, né? Se alguém que não seja referência... Você percebe até os médicos perdidos, né? sim. Então tem que ter... E tem médico, inclusive, que você fala de doença celíaca e o ponto de interrogação estampa nele, assim, e você fala, meu Deus. Né? A gente chega no nível que a gente sabe mais do que os médicos, que alguns médicos. Porque, inclusive, a nutricionista dela, eu faço tudo online com eles, porque ela também é de São Paulo. E ela falou assim, olha, apesar do nível de cálcio dela estar normal, a gente precisa suplementar o cálcio dela. Porque enquanto a doença celíaca não tiver zerada, ela corre o risco de ter uma osteopenia. E a osteopenia você só descobre como? Fazendo a densiometria óssea. E quem pede esse exame? Aí você só descobre quando já virou uma osteoporose. Só que daí ela não engole cápsula. Aí ela falou, eu vou buscar um laboratório que faça para você diluir na água. Aí ela buscou um laboratório, ela conversou sobre contaminação e tal. Aí mandamos fazer o cálcio. Só que ela falava, mãe, tem um gosto tão ruim. Aí eu conversei com ela, falei, olha, ela tomou alguns, mas ela não quer tomar mais. Aí ela falou, bota ela no vídeo aí que nós vamos conversar.
Ela conversou, Luli, ó, você precisa de tanto de cálcio por dia. Ela falou, você não quer tomar mais? Não, não quero. Ela falou, tudo bem, então você fala pra mim que você vai comer todo dia, pelo menos 2 fatias de queijo branco, ou isso, ou sei o que lá. Ela foi mostrando quais eram os produtos que tinham uma Pra quantidade de cálcio que ela precisava. Aí ela, bem melhor do que cálcio. Mais Então, fácil assim, comer, né? porque tem nutricionista ou médico, né, que poderia falar, não, o nível de cálcio dela tá ok, então vamos deixar do jeito que tá. E não esperar a bomba estourar, né? Então ela também já orientou bastante sobre isso. Como que foi o processo na escola? Eles já tinham conhecimento dessa doença? Como que foi? Na escola já tinha uma menina que era 1 ano mais velha do que ela, que tem, né, a doença celíaca. Sempre foram muito acolhedores. Então, quando teve o diagnóstico, eu fui lá conversar na coordenação para falar. Aí ela falou: o que você precisar, você fala, a gente vai conversando. Quando tiver algum evento na escola, que nem Semana da Criança, né? Que eles vêm pipoca e sorvete e cachorro-quente, não sei o Faz quê. receita? Aí ela falou: não, a gente vai conversando, tudo que você precisar, a gente está aqui. O que a gente tiver dúvida, a gente vai conversando. Então, a troca foi muito grande. E as professoras também sempre muito preocupadas, na hora do lanche até no começo elas ficavam, ai, não pode sentar junto. Eu falei, não, pode sentar junto, o que não pode é um mexer no lanche do outro, né? Então, assim, na escola para mim foi muito bom, porque eles foram muito receptivos, assim, e bem compreensivos com a condição. O que você achou mais desafiador, entrando nessa parte de sair de casa? Festas, reunião familiar, ou evento de escola, ou atividades extras que ela deve fazer, alguma coisa fora, ou viagem? O que foi o mais... Perrengue eu já passei numa viagem, porque a gente foi fazer uma viagem para o exterior e ainda estava um pouco recente, assim, acho que não tinha dado 1 ano ainda do diagnóstico. Então, assim, para sair de casa em festas, essas coisas, a gente fazia marmitinha, levava. Lógico que assim, não vai comer fresco, às vezes não vai comer quente, até eu descobrir algumas coisas para me ajudar, né? Mas a gente se virava. Agora, quando a gente foi para o exterior, não tinha muitos lugares que uma criança comesse. Porque você vê muita salada, é quinoa, é não sei o quê, e a criança olha para aquilo e fala, né? E eu me atrapalhei toda, porque eu levei lanchinho no avião, na ida, que não sei o que lá, e na volta foi tanta correria, arruma as 3 malas e não sei o que, não sei o que. Eu falei, as bolachinhas estão tudo aqui. Só que eu esqueci que era um voo de 14 horas, que ia ter janta, que ia ter um café da manhã. Meu Deus. E quando a gente parou para fazer a conexão, eu falei, meu Deus, ela precisa almoçar. Cadê o almoço dela? E você deduz que um aeroporto tem tudo para todo mundo, e não tem. E aí você busca aqui, você busca ali, temos uma salada. Temos um não sei o que de quinoa. Ou seja, tem, mas não tem. Para criança, não tem. E aí eu olhava para a cara dela, você via a fome estampada no rostinho dela, e eu falei, meu Deus do céu. E a mais velha querendo comer McDonald's. Ai. Falei, o que eu faço? Aí eu falei, Luli, come. Você não pode passar fome, a gente vai ficar muito tempo dentro do avião. Aí ela olhava para mim, eu não posso, mãe. Eu falei, eu sei que você não pode, Luli, e eu sei que eu não deveria estar falando isso para você, mas você tem que comer. Eu não posso, ela fazia. Eu falava, Luli, por favor, come. Aí eu só vou comer porque eu tô com muita fome, ela fez. Acabei pedindo um lanchinho do McDonald's. Como ela nunca teve nenhuma reação, eu falei, come o lanche, né? Então, nossa, ela comeu com tanto gosto aquilo. Só que, como já fazia um tempo que ela estava sem o glúten, ela passou mal. Sensível, né? Nós entramos no avião, o voo saiu, no meio do voo essa menina vomitava sem parar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas ela tinha que comer, né? Então, assim, ela passou mal, depois ela falava, eu nunca mais vou comer glúten. Mas foi um perrengue que eu não tinha para onde correr. Ou ela comia ou ela ficava ruim por não estar comendo. Olha, eu imagino o seu desespero, o sentimento que te tomou ali de desespero misturado com o que eu tô fazendo, com culpa. Na verdade, assim, foi o desespero dela precisar comer e não ter o que comer. E também aquela coisa de, meu, como que você fez isso? Sabe? Como que você não pensou?
Aí você fala, você devia ter esse programado, você devia ter... Mas, gente... Eu te entendo completamente. Então... Jamais te julgaria, porque você falou e eu consegui, assim, ó, sentir tudo, e visualizar tudo. Mas... Meu Deus. E aí, assim, uma coisa que eu até ia comentar também, é que no começo eu quis pôr ela numa bolha, né? Então, assim, nada de contaminação, ninguém chega perto, ninguém... Mas o mundo não põe eles numa bolha. Então, eles têm que, infelizmente, apesar de pequenininhos, aprender desde cedo o que eles devem e o que eles não devem fazer. Falta de opções pra gente, olha a situação que a gente fica. Impacta numa viagem, num roteiro, ela impacta em tantos detalhes, né? Esses dias eu tava vendo pra fazer uma viagem, eu larguei um monte de opção por conta do tempo, aí ia ter que escala aqui, eu falei assim, mas não vai dar. Onde eu vou comprar? Tem opções que você pede no avião, né, algumas operadoras, porém elas não garantem a contaminação cruzada, né? Cara, agora as viagens é tudo baseada nisso. E a gente acaba se frustrando muito, né? Porque, assim, eu acho que uma coisa simples que a gente costumava fazer, hoje tem tanta coisa para aquilo ali poder acontecer que você acaba desistindo. E aí você fala, mas espera aí, eu desisti. É o correto? Porque eu vou mostrar... É lógico que, assim, eles não acompanham toda essa programação que a gente busca, os bastidores né? ficam pra mãe, né? Mas conforme eles vão crescendo, eles vão enfrentar isso. Cada fase é uma fase. Você já passou por alguma situação que serviu de alerta? Recentemente, que eu acreditei que um sushi que a gente comprou era realmente sem glúten, a pessoa falou que não usava nenhum componente, que não tinha contaminação, que não sei o quê. E ela foi super feliz experimentar um sushi de morango, ainda não tinha nem peixe, não tinha nada, era o sushi de morango. Ela comeu 2. Não deu meia hora, ela começou a ficar meio moadinha. Eu falei, o que foi, Luli? Nada. Aí ela começou a encostar, aí ela começou a ir no banheiro, aí 10 minutos depois ela foi de novo, aí eu falei, epa, alguma coisa deu ruim. Mais ou menos umas 2 horas depois ela começou a vomitar. Aí eu falei, ou seja, a gente infelizmente não pode confiar 100% quando falam, não tem glúten. Porque inclusive tem outro episódio que uma amiga minha que mora em Araras foi no mercado e ela achou uma embalagem enorme escrito sem glúten de nhoque de mandioca. Aí ela falou, amiga, achei aqui, olha que legal, se você não achar em Rio Claro, você me avisa, eu compro e levo para você. Aí a gente, com aquela mente investigativa, né? Eu falei, deixa eu ver. Entrei no Instagram lá da empresa e eles tinham vários produtos, coxinha, hambúrguer, não sei o que. Eu falei, olha, se tudo for sem glúten, é legal, né? Mandei um WhatsApp para a pessoa. Eu falei, olha, eu queria saber se todos os seus produtos são sem glúten. Não, só o hambúrguer e o nhoque. Aí eu falei, mas eles são produzidos no mesmo ambiente que todos os outros? Ah, são. Aí eu falei, mas esses sem glúten são seguros para celíacos? Tem contaminação cruzada? Aí ele me mandou um áudio. Não, olha, pode ficar tranquila, não tem contaminação cruzada, eles são 100% seguros e que não sei o que, eu só uso mandioca e sal e que não sei o que lá, me deu uma explanação da composição do produto. De repente ele me manda um outro áudio. Olha, eu não sei o que é celíacos que você falou, mas se você me explicar melhor, eu falei, Jesus, meu Deus, você tá brincando. A pessoa me deu 100% de certeza que não tinha contaminação cruzada, que era seguro para celíacos. E de repente ele pede para eu explicar o que é celíacos. Eu falei, Jesus amado, sabe? Então assim, e estampado enorme no produto, sem glúten. E eu falei, então, infelizmente a gente não pode confiar nas embalagens. Ai, a gente não tem um minuto de paz. Não tem. Meu Deus. Que inclusive teve uma marca muito grande de chocolates que está escrito nas embalagens, não contém glúten, não contém glúten. Eu falei, vamos ver, né? Isso foi lá no começo, eu doida, né? Tudo que tinha não contém glúten, eu ligava na empresa e falava, não tem contaminação, não tem isso, não tem aquilo. Aí a pessoa falou, não tem glúten no produto, mas ele passa na mesma esteira que outros produtos com glúten. Eu falei, gente, uma marca grande igual vocês são internacionais, vocês estão no mundo inteiro. Como que vocês põem uma informação dessa? Tem que pôr no mínimo, pode conter glúten. Não contém glúten, mas pode conter traços, qualquer coisa do tipo. Então, assim, a gente vai confiando. Quando a gente lê o pode conter, a gente entende que é o contaminado, né? Tem algum resquício, não que tem glúten lá.
Mas que absurdo, né? Que inclusive tem uma marca de arroz que eu comprava, né? E recentemente entrou uma moça celíaca para trabalhar comigo. Aí ela falou, olha, eu sigo uma moça no Instagram que ela tem o Nima e ela faz teste de várias coisas. E essa marca de arroz, ela é contaminada. Eu falei, eita, é a que eu compro. Eu falei, como assim? Tá escrito que não tem glúten? Ela falou, mas ela testou no Nima e tem. Eu Pra falei, quem não que sabe, legal. o Nima é um aparelhinho que ele mede pra ver se... ele dá um número, né? Se É, ele ele tá... acusa se tem contaminação com glúten, se Se tem tem o glúten ou não. glúten, Você né? põe um pouco da comida dentro do aparelhinho e ele analisa e ele dá a informação se tem ou não. Que esse aparelhinho, ele está em falta. Muitas pessoas traziam até de fora, né? Mas está difícil de encontrar. Voltando nesse de embalagem, esses dias eu peguei uma que poderia ser assim todos, né? Estava assim, sem glúten, apto para celíacos. Olha que sonho. Nossa, eu nunca vi um desse. Sabe por quê que me incomoda? As indústrias, elas têm todas as informações em mãos. Todas. Esses dias eu fui fazer levantamento de protetor solar, de pasta de dente. Você tem que ligar no saque de cada uma. E em 2 segundos elas te respondem. Porque tá tudo lá. Entendeu? É só colocar na embalagem. É simples, gente. Infelizmente, ainda o pessoal não tem a consciência da doença celíaca, É por isso que eu né? senti essa necessidade de falar. Pouquíssimas pessoas sabem o que é doença celíaca. Porque você vê restaurantes, até empresas, eles levam muito o sem glúten como aquela dieta que a pessoa opta por não comer o glúten, né? E aí que a gente sofre as discriminações, as caras feias, quando a gente tenta insistir sobre não conter glúten, não conter a contaminação, como é feito, que o pessoal até se cansa, às vezes, da gente perguntar. E a gente fala, gente, é sério, a pessoa trabalha com o alimento e às vezes não faz ideia do que seja. Que teve um hotel que a gente foi em Londres. E aí a gente perguntando se eles fariam a comida sem glúten e tal. Ah, não, a gente pode usar outra panela. Não, mas é assim. Aí a gente teve que ir lá e falar assim, olha, se ela comer qualquer coisa contaminada, a gente vai ter que chamar a ambulância, ela ir para o hospital, vai causar um fuzuê no hotel. Ah, então peraí que eu vou falar com o chefe. Aí o chefe falou, não, tudo bem, então eu vou higienizar a cozinha que a gente tem do lado e a comida dela eu vou preparar naquela cozinha que a gente não costuma usar. Ai, que maravilha. Aí eu falei, bom, né, mas teve que chegar ao extremo de falar que viria a ambulância e fazer todo aquele negócio para realmente levarem a sério o que a gente estava falando. Agora, uma coisa que me pega, assim, com a sua filha, mais velha, não celíaca. Tipo, quando vocês saem, ela come o que tem, ou você, como que é? Então, é como eu comentei com você um pouco antes, né? A gente tenta colocar eles numa bolha para proteger eles de tudo, tanto do físico, né, de não comer o que eles não podem, e como do emocional, para eles não sofrerem nenhum baque, nenhum trauma, nem nada. Mas o mundo não põe eles nessa bolha. Então, infelizmente, a gente tem que mostrar que a condição é deles, que a gente respeita totalmente, dentro de casa é tudo seguro, mas que lá fora o mundo está acontecendo. Então, quando a gente sai para comer, no começo a gente evitou muito sair, justamente por essa parte emocional, né? Tá todo mundo comendo e ela não, ou ela com a marmitinha. E hoje ela já tá mais tranquila. Então, hoje quando a gente vai em algum restaurante, eu falo para ela, a gente tá querendo ir em tal restaurante, tudo bem para você a gente ir? Aí ela olha e fala assim, e eu vou levar o quê? Eu falei, o que que você quer levar? Aí ela fala, eu preparo o que ela quer levar. E a gente leva a marmitinha dela. No começo ela se incomodava, porque algumas pessoas olhavam meio e comentavam, tipo, por que que ela tá comendo e não sei o que, criança, ficava apontando. Hoje ela já não liga muito. Ai, que bom. É muito de dia, assim, às vezes, sabe? Tem dia que ela se incomoda com tudo e tem dia que ela não tá nem aí pra nada. E eu acho que eu atribuo um pouco disso também para essa pré-adolescência que tá chegando, Sim. né? Alteração hormonal, Então, hein? a gente decidiu assim que a gente não vai sair com tanta frequência quanto a gente saía, mas que a gente também não vai se privar 100%, mas respeitando também ela. Se ela falasse para mim, mãe, eu não quero ir, às vezes eu falo para meus pais, ó, vocês podem ir com a Júlia e eu fico em casa com ela. Para mim, problema nenhum. Porque eu também não posso privar a Júlia, Sim. né? Apesar dela ser também muito irmãzona, assim, bem companheira, principalmente nessa parte. Tem alguma frase que ela falou ou alguma atitude que ela teve que te marcou nesse processo? Teve uma frase que ela virou para mim, ela falou assim, mãe, por que que tudo é comigo?
Falei, como assim, Luli? Ela falou assim, eu tenho que usar óculos, a Júlia não. Eu tenho essa doença celíaca, a Júlia também não. E eu que não tenho mais o meu pai. Aí eu falei, gente, E agora? uh, calma, né? De onde vai vir a resposta? Pelo amor de Dá esse Deus. pause ali, onde que eu consumo? Então ela ligou assim a doença como mais uma carga que veio para ela e não para a irmã. E por que tudo com ela? Não sei. São aquelas respostas vazias, né? Que o que ela quer ouvir realmente, ou eu nem sei se ela sabe o que ela quer ouvir, mas ela quer um conforto. E o que conforto você traz numa hora dessa? Eu acho que nesse momento é mais só um acolhimento, porque É não só tem. estar junto, porque não tem o que falar. O diagnóstico, de alguma forma, mudou a sua forma de maternar? Olha, ele veio para complementar uma mudança que já vinha vindo. Quando veio o diagnóstico, fazia 1 ano mais ou menos do falecimento do meu marido. Então eu estava ainda engatinhando em como lidar com as duas em idades diferentes, lidando com toda essa situação. E aí veio mais essa. E aí eu falava, gente, ok, são coisas completamente diferentes, mas o emocional é um só. A pessoa é uma só, né? E nem eu estava estruturada direito para conseguir me reestruturar numa coisa que eu nem conhecia, para ainda conseguir fortalecer ela. No começo eu me cobrava muito. Aí chegou um momento que eu falei, gente, se eu não tirar essa paranoia que eu tô, eu vou adoecer todo mundo. Porque era realmente aquela paranoia assim, não pode encostar, não pode sair, não pode fazer isso. E eu falava, calma, né? Vamos respirar, uma coisa de cada vez. Deu errado isso, a gente conserta na próxima, a gente não faz. Deu certo isso, a gente continua fazendo. E se precisar buscar ajuda, a gente busca. E o que tá funcionando, a gente toca o barco. Então, Então teve duas grandes mudanças aí nessa forma de maternar, né? Você É. aprender sem ter o seu esposo e depois mais essa, praticamente aí em seguida. é porque a gente sempre quer proteger eles de tudo, né? E Só dá conta que de tudo, né? dá conta de tudo. Só que é que nem colocar numa bolha, o mundo não protege de tudo. Então, ao invés de proteger, a gente tem que fortalecer eles para enfrentar esse mundo que está cada vez mais maluco, né? Então, assim, foi um empurrão um pouco mais cedo para eu mudar um pouco o jeito de não ser tão molinha e falar, não, olha, tudo bem, vamos pegar no colo, vamos dar o carinho, mas você também tem que mostrar a realidade, né? Como que você divide a sua atenção com uma filha que demanda cuidados extras e uma outra que está no auge da adolescência? Olha, isso é uma luta interna, acho que diária, eu posso te dizer. Porque com o diagnóstico da Luísa, eu acho que tudo meio que voltou para ela, né? Os cuidados, os exames. Ela estava, a sua outra filha mais velha tinha quantos anos quando descobriu? A Juju tava 12. com 12, 12. Bem no ápice, né? bem naquela idade assim, suave, Nossa. sabe? Principalmente para as meninas, Isso. tava assim. A Júlia sempre foi muito tranquila. Eu acho que isso ajudou um pouco, porque quando chegou nesses 12, 13 anos, ela tinha uns picos assim dessas coisas de adolescente, mas ela sempre foi tranquila, né? E ela guarda muita coisa para ela. Então eu acho que isso eu precisava prestar muita atenção, porque tudo estava virado para a Luísa na adaptação da casa, em como que a gente ia fazer para sair, em como que a gente ia fazer isso, aquilo, não sei o quê. E a hora que eu parava, eu falava, peraí, ela também precisa de mim. Só que daí, a hora que eu virava para dar atenção para outra, eu acho que a Luli, por estar sempre sendo cuidada e prestando atenção, ela falava, epa, peraí, você virou para ela, mas e eu aqui? Aí ela entrava no meio. Então, eu conversando às vezes sobre coisas de escola, coisas assim, muito rotineiras, ela, não, ô, mas ô mãe, o que é, Luli? Ah, esqueci. Aí a Só Júlia pode falava, ir. ai, depois eu converso. E esse depois, às vezes, durava dias, e eu falava, nossa, aquele dia, eu preciso retomar. E aí, elas têm 5 anos de diferença entre uma e outra, né? Chega essa época, dá uma diferença grande de Mais adulto comportamento, de iguala, né? rotina, né? E aí eu falo, gente, a Júlia precisa de mim. Ela, às vezes eu olho para ela, eu vejo que ela tá perdida, ela tá com dúvida em alguma coisa, só que eu consigo dar atenção para ela quando
a Luli não tá por perto. E quando a Luli não tá por perto? Então, assim, é um malabarismo bem grande. E eu sei que eu tô em falta, principalmente com a Júlia. Mas aí quando eu me volto para ela, eu falo, oxa, mas eu tô em falta com a outra. Ai, meu Então, pai. assim, é mais uma coisa que eu falo, calma. Você faz o que consegue. Exato. Tô em falta? Tô. Eu tenho ciência disso. O que que eu posso fazer para mudar? E vou tentando. Lógico que a gente não acerta sempre e a gente não consegue estar presente sempre. Mas eu vou tentando. E a vida é essa, né? É. Cada dia você vai pensando numa forma, tentando de um jeito, vivendo, tentando melhorar. Isso já é o máximo. Não tem como a gente dar conta de tudo. Aí às vezes eu sinto porque eu vejo que a Júlia às vezes quer perguntar ou precisa de alguma coisa, mas ela tem aquela atitude assim, ah, pode deixar que eu faço. Ela já acostumou, tipo assim, deixa eu me Eu, resolver sozinha. eu me viro e olho ali. E eu não quero isso, sabe? Porque daqui a pouco ela já tá seguindo a vida dela. Eu falo, ela tá se formando no 9º ano, são 3 anos. O que que são 3 anos? Né? Aí depois que ela já foi, de vez em quando, pode ser que ela precise de mim, mas quando ela realmente precisou, eu tava lá. Então, é uma batalhazinha. Qual a maior dificuldade que você considera em ter uma filha não celíaca, mais velha, e a mais novinha, quando é celíaca? Em casa, a maior dificuldade é assim, às vezes tem dia à noite que a gente chega um pouco mais tarde, e aí aquela coisa, né? Ai, eu vou pra cozinha fazer, não sei o quê. E aí a mais velha fala assim, posso pedir um lanche? Aí eu falo, né? Aí eu falo, Luli, o que que você quer comer? Ah, eu quero comer não sei o quê. Se a Júlia comer um lanche, tudo bem? Ah, tranquilo. Mas assim, eu tenho que pedir permissão para mais nova para ver se a mais velha pode comer, né? Mas eu também não, por mais que ela falasse, ah, mas eu também queria. Aí eu falo, ó, tem hambúrguer aqui congelado, vamos fazer o seu? É lógico que ela às vezes fala, tudo bem, mas não é aquele tudo bem. Mas eu não posso privar a mais velha, né? Aí, só que daí entra naquela coisa, estou trazendo glúten para dentro de casa. Um hambúrguer, ele não é igual farinha que dissipa. Então, o que vai Você come ali na estar é ali, embalagem mesmo. né? Então, eu deixo o prato ali para ela comer, tal, depois eu higienizo a mesa, porque às vezes cai umas migalhinhas, tal. Então, assim, eu procuro tentar dar um equilíbrio, não tanto para um lado, nem tanto para o outro, não privo a mais velha, mas também não Não dá pra ter aquela Não dá total para liberar liberdade. geral, né? Quais foram os itens que salvaram a sua vida nesse processo todo? E me ajudou muito, principalmente para sair de casa. Foi uma marmita que eu comprei, que ela esquenta tanto no carro como na tomada. Então, por exemplo, Genial, né? Essa eu não não, para conhecia, mim foi ela foi que me muito boa. apresentou. Então, assim, às vezes a gente vai para São Paulo, dependendo do horário, é só São Paulo. Mas você para num posto para almoçar, ou você para no posto para jantar, e no posto não tem nada, né? Então eu ponho a comida dela nessa marmita. Quando eu sei que tá faltando uma meia hora para chegar no posto, eu já plugo ela no carro. A hora que chega no posto, a comida tá quente. Então ela senta para comer a comida dela junto com a gente ali. Não fica aquela coisa de bolachinha, salgadinho, né? Então ela tem o arroz e feijão quando ela quer, o macarrão quando ela quer, ou o que ela quiser, tá quentinho ali para ela comer. Então Que isso legal. para mim foi uma mão na roda. Porque, inclusive, em shopping, em vários lugares já que eu fui, é só ter uma tomada. E ele é bivolt. Então, 210, 110, 220, aonde for, você pluga e ela esquenta. Esses itens de acampamento é o que ajuda muito, né? Também. Então, eu comprei o fogãozinho, igual aquele que você postou outro dia. Comprei umas panelinhas de acampamento que elas recolhem a alça e fazia a comidinha dela ali. São alguns itens que ajudam bastante. Qual que é a sua preocupação no dia a dia e qual deixou de ser? Hoje ainda a minha preocupação maior é de ainda não estar fazendo 100% correto, porque apesar dela não ter sintoma algum, a não ser quando ela realmente tem o contato com o glúten, eu não consigo saber se está tendo alguma contaminação cruzada leve ou não. E a gente sabe que qualquer contaminação para o celíaco é prejudicial para o organismo deles. E aí quando eu penso nas consequências que a doença não tratada pode trazer, aí às vezes eu me pego assim,
eu tô fazendo a coisa certa? O exame dela tá abaixando, mas não tá zerado, já faz 3 anos. Teve gente que falou pra mim, fica calma, o meu demorou 5 anos. Mas por quê? Por causa do organismo dela ou porque ela Alguma também estava exposição. ainda com alguma coisa que deveria estar sendo feita e não fez? Mas a gente não tem como saber, Nossa, essa é a pergunta que eu né? faço todos os dias. Será que eu tô fazendo certo? Então, assim, eu acho que isso é complicado. E tem alguma que deixou de ser sua preocupação? Que você tinha, hoje em dia não é mais? Eu não sei nem te dizer se é uma preocupação, mas eu acho que antes eu era muito paranoica. E hoje eu tento não ser tanto, porque apesar das dificuldades e da seriedade que é, a gente precisa também pegar leve com a gente mesmo, né? Então, às vezes, assim, sair para ir num restaurante. A mesa é contaminada, tudo é contaminado. Eu não saía porque ela não podia pôr a mão na mesa. Quando a gente começou a sair, não põe na mão na mesa, mas ela vai fazer o quê? Então, ela vai ficar sentada, recuada na mesa. Então, hoje, assim, tudo bem, põe a mão na mesa, mexe nas coisas, mas aí eu fico mais de olho, ó, não põe a mão na boca. Aí ela. Então, assim, não é. É uma preocupação de certa forma, mas eu acho que é Diminui uma um pouco coisa a que eu sua dei uma hipervigilância, relaxada um pouco, sabe? o que é essencial para a sanidade mental, né? É. Senão, quem Porque. cuida ia ficar doente e aí eu queria ver quem que ia dar conta. Não, e é que nem aquela coisa, né? Aquele processo das 3, lavagem de 3 etapas. Não tem nada comprovando que isso efetivamente é eficaz para Sim. eliminar o glúten. Então, assim, a gente fica que nem louca, uma bucha, 2 buchas, produto e não sei o quê. Adianta? Não sei. Entendeu? Então, assim, adianta ficar tão paranoica, tão não sei o quê. Relaxa. Faz o que você consegue, faz o que você sabe que precisa e deixa a coisa seguir o curso. Você fez exame, aumentou? Então, pera lá, vamos ficar alerta. Mas enquanto você está fazendo o exame, está abaixando? Ok, vamos tocar o barco e se descobrir que alguma coisa estava errada, a gente muda. Se você pudesse falar com você mesma no dia do diagnóstico, o que que você diria? Nossa senhora, eu vou ser tão sincera com você que me deu um branco tão grande quando ela fechou o diagnóstico, que eu falei, e agora? Primeiro que assim, eu acho que eu não sabia o que estava vindo, né? Que nem eu comentei, eu não sabia o que era a doença celíaca. Então, o primeiro momento é assim, tudo bem, tira o pão, tira a massa. Aí, naquele momento mesmo, eu falei, tudo bem, e agora? O que a gente tem que fazer? Né? Só mais uma coisinha, tranquilo. Mas depois, quando a gente vai realmente se aprofundando, eu acho que eu diria para mim mesma o que hoje eu tento me repetir todo santo dia, sabe? Calma, não pira, faz o que tem que ser feito, o que tá dando certo, o que não dá a gente muda, porque infelizmente a gente não tem ainda dentro da doença celíaca algumas respostas 100% que direcionam a gente para alguma coisa, né? Então a gente se cobra muito de uma coisa que na verdade não tem uma resposta Concreta, efetiva ali, E a concreta pra gente lidar com gente. uma coisa muito invisível, né? É. Isso que dificulta. Então, assim, lá atrás, depois que eu descobri o que era efetivamente a doença, eu acho que eu diria pra mim mesma, calma, não precisa de tanto. É sério, precisa de uma atenção, mas calma. Isso é o que você diria também para famílias que pode ter acabado de descobrir? Sim. Porque, inclusive, a nutricionista da Luli, que ela lida muito com crianças celíacas, mas principalmente de baixa renda. Que E ela falou uma vez pra mim, ela falou, Jennifer, calma, porque você acha que essas famílias têm condições de trocar a cozinha inteira igual vocês estão fazendo? Aí eu parei pra pensar e eu falei, e como essas crianças vivem? A minha mãe que me pergunta isso, o Theo come uma torradinha, que é um absurdo de cara. Ela fica assim, e aqueles coitadinhos que não conseguem Então, comprar? Vive só de arroz e feijão, não tem outra opção. então assim, eles não têm como fazer as compras que a gente faz, não tem como fazer as mudanças que a gente faz. Então, assim, Nossa. né? O que que a doença celíaca ensinou para vocês como família? Acho que fortificou o que a gente já tinha, assim, de estar sempre juntos, uma união. Eu sempre falo que o meu irmão teve uma época que morou na China. E mesmo lá do outro lado do mundo, ele estava mais próximo da gente do que muita gente que estava efetivamente do nosso lado, né? E quando a Luísa teve o diagnóstico, ele estava lá. E, assim, parecia que ele estava do nosso lado, né? A minha irmã mora na Amazônia, mesma coisa. Meu
É, então assim, apesar da gente estar espalhado, meu pai e minha mãe estão aqui próximos, mas apesar de estar cada um num canto, a gente acho que fortifica ainda mais, né, nessas situações. Se une mais e acaba ficando Então, mais forte. assim, minha irmã lá caçando coisa para sugerir, para receita e dicas, e meu irmão lá procurando médico, meu pai e minha mãe mudando a casa deles para se adaptar. A Júlia, né, apesar de na adolescência entendendo e colaborando com o que ela podia. Então, isso fortaleceu ainda mais o vínculo que a gente já tinha. Eu falo que a doença celíaca ela é um filtro, É, principalmente com amizades, assim, para quem aguenta o também. baque. E família realmente também ela é um filtro, ela mostra se ela é unida ou não. É, essa questão de amizade realmente pega. Porque, infelizmente, eu acho que não por maldade, né? Mas as pessoas, eu acho que por medo de, sei lá, ter alguma reação ou de ter alguma situação, realmente param às vezes de convidar a gente para as coisas. As amiguinhas não conseguem mais, vamos sair da escola e ir direto para minha casa brincar. Então já nem convida mais para ir brincar. É uma ou outra que a mãe fala, não, ó, o que eu precisar fazer, você me fala que eu faço em casa. Então, assim, essa parte social, ela pega bastante, né? Então, acaba, que nem você falou, filtrando muito quem realmente está disposto a continuar do nosso lado, a apoiar, e quem está ali, mais ou menos, né? Jennifer, muito obrigada por ter Imagina, eu que compartilhado agradeço. tanto da sua experiência. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa história, é uma história inspiradora, onde a gente pode tirar aí muito bom proveito com os erros e acertos. Eu estou muito grata mesmo por você ter topado. Eu acho que ter essa família assim de filha mais velha, que tem o que não tem, é um diferencial enorme para quem está nesse começo e vê que é possível, tá? É difícil, mas é possível. Com certeza. Eu, mais uma vez, te agradeço por ter tomado essa iniciativa, porque mesmo a gente estando algum tempo convivendo com a doença, você trouxe uma coisa assim que realmente compartilha histórias. Então, as outras histórias que você trouxe aqui me ajudaram em outras coisas. Então, eu que agradeço. Que bom, fico feliz. Esse é o nosso intuito. Tchau, gente. Até a próxima.